Oremos. Grandioso e bondoso Pai que habita no reino dos céus. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor me abençoou. O Senhor abençoou cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Jesus, estamos com a tua palavra aberta. E neste momento queremos convidar o teu Espírito Santo para que esteja aqui no nosso meio. Queremos te pedir, Pai, que a partir de agora o Senhor possa nos esvaziar do nosso eu. Que nós possamos estar vazios para que a tua palavra, Pai, possa engrandecer em nossas vidas. Por favor, Senhor Jesus, somos falhos, somos pecadores, mas em nome do teu Filho, Pai, nós te clamamos que o Senhor nos ajude. E, Pai, que as minhas imperfeições, que os meus defeitos não sirvam de impedimentos para que a tua palavra verdadeira possa alcançar o coração dos teus filhos que aqui se encontram. Por favor, querido Deus, nós choramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, desculpa, eu esqueci de apresentar para vocês a minha família. Esse aqui é o meu esposo, meu filho Thales e a minha filha Manuela. Nós somos da cidade de Lagedão, Bahia. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Então, vamos lá então, né? Para o que nos interessa. Alguém sabe? As irmãs que estão aqui, sabe qual é o nome da mensagem de hoje que nós vamos falar? O título? Olha só. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, qual é o endereço de vocês? Vocês vão saber me dizer qual é o endereço de vocês, não sabem? Porque todos nós temos um endereço aqui na Terra. Temos ou não temos? Mas, hoje, eu gostaria de apresentar para vocês outro endereço. E esse endereço que nós vamos falar hoje é o mais especial de todos. É o endereço na qual aonde você quer ir e nunca mais voltar. Esse que nós moramos hoje, ele não é eterno. Ele é algo que vai passar. E eu espero que ele passe bem rápido. Por que eu espero que ele passe muito rápido? Porque nós estamos vivendo dias tão sofridos, não é verdade? Nós estamos vivendo dias que às vezes choramos, que parece que as nossas lágrimas não vão parar de se secar, não vão parar de cair nos nossos olhos. Parece que elas nunca vão se secar, porque estamos vivendo dias horrorosos. Mas Deus disse para mim, disse para você, que Ele tem um endereço. Um endereço que é muito especial. E esse endereço está lá na eternidade. Ele é o céu. E é nesse endereço que Jesus quer que eu e você colocamos lá o nosso nominho e seja eterno. Porque lá você pode ter a certeza que jamais ele vai passar. Lá ele preparou para que quando chegar o momento certo, ele nos tirar desse endereço aonde nós estamos vivendo um certo momento, uma temporada, vamos dizer assim, né? Nos preparando para estar lá na cidade eterna, lá no endereço eterno, lá no céu. E é por isso que eu convidei vocês para abrir a Bíblia de vocês na primeira parábola, que é no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu pude perceber que tem algumas pessoas aqui na igreja que não são adventistas, não é verdade? Eu vi aqui mesmo a irmãzinha que levantou para vir pegar o seu presentinho e a irmã falou que era a primeira vez que ela estava. Então, eu gostaria de ler Lucas do capítulo 20 até o versículo 9. Nós vamos até o versículo 20, para que vocês possam entender direitinho. E daí para frente a gente não vai ler mais. Mas se você tiver a sua curiosidade, você pode terminar de ler a parábola em casa, porque ela é uma parábola bastante interessante. Aqui nessa parábola, ela conta a história do filho pródigo. Alguém aqui que não é adventista já ouviu falar dessa parábola? Lucas, capítulo 15, a partir do
do verso 11. E aí nós vamos ler até o 20 rapidinho, tá? Eu vou explicar para vocês, eu vou ler e depois eu vou dar uma explicadinha sobre essa parábola. Só para os que não são adventistas entenderem o contexto certinho. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E eles lhes repartiam os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando-se tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele se foi e se apregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, quando trabalhadores de seu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e, compadecido dele, correu e abraçou e o beijou. Olha só que história interessante. Aqui está o nosso primeiro convite. O primeiro convite que o Senhor está fazendo para cada um de nós. Até mesmo nós que já somos adventistas há alguns dias, alguns meses e até mesmo há alguns anos. Sabe por quê? Porque todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor para que nós estejamos ao seu lado. Que nós possamos reencontrar com Ele todos os dias. Uma vez batizado não significa para sempre salvo, né? Porque a nossa salvação, ela vem todos os dias, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. O batismo é apenas o primeiro passo que eu e você damos na nossa caminhada cristã. E aqui, esse filho pródigo, ele era filho rico, né? Tinha muitas riquezas, o seu pai era rico, e o que ele fez? Ele pediu para o seu pai que queria ir embora. Ele não estava mais gostando de estar ali debaixo das asas do seu pai. O seu pai fazia tudo para ele, ele ajudava o pai ali em algumas situações, mas ele queria que o pai dele repartisse a sua herança para lhe dar o que lhe devia. De uma certa forma, se nós formos pensar, parece que esse filho estava querendo que o seu pai morresse. Porque quando é que é dividido a herança? Não é quando os pais morrem, quando a pessoa que fez ali um testamento para a gente que morre, que a gente começa a herdar aquilo? Aquele rapaz, ele desejou assim, não com palavras, mas com ações. Ele desejou que o seu pai viesse a falecer para que ele pudesse receber o que ele tinha para receber, o que o seu pai cuidou com tanto cuidado para os seus filhos. E o pai não se hesitou. O pai rapidamente, tranquilamente, sábio, né? Ele sabia o filho que ele tinha. Ele simplesmente foi lá e pegou o que era direito do seu filho e entregou para ele. Está aqui, filho, o que você me pedistes. E o que ele fez? Ele agarrou aquilo com muita graça, achando que estava sendo a pessoa mais feliz, achando que estava fazendo tudo certinho, né? Eu estou indo embora, não preciso mais do meu pai, já tenho o que eu quero, não dependo de ninguém, agora eu vou viver a minha vida. E olha só o que aconteceu. Ele foi deparar em um lugar em um país aonde esse país sofreu alguns danos financeiros. E como ele não sabia regrar o que ele tinha, ele não trabalhou para aumentar
o que o seu pai lhe deu, ele acabou perdendo tudo. Que triste, né? A gente vê isso, a Bíblia conta essas histórias, mas a gente consegue ver isso ao nosso redor. É a realidade hoje das pessoas, né? E aí, então, o que aconteceu? Esse rapaz, ele foi procurar teto em outros lugares. De repente, ele encontrou um certo lugar. E olha onde ele foi parar. Na casinha dos porcos. Alguém já passou perto de um criador de porco? Perto de uma pocilga? Gente, o cheiro é horrível. O que os porcos comem? Na maioria das vezes eles comem restos de comidas que a gente chama de lavagem, né? E aquele rapaz que um dia teve tudo, que o seu pai cuidou com o maior carinho, perdeu, e ele sentiu vontade de comer aquela lavagem, a comida daqueles porcos. Que triste realidade, né? E naquele momento, quando ele começava a sentir a fome e sentir o desejo de comer, ele caiu em si. Louvado seja o nome do Senhor por ele ter caído em si. Amém, igreja? Amém. Sabe por quê? Ele pensou rapidamente: eu vou voltar para onde? Para onde que ele quis voltar? Para a casa do pai. Agora ele não queria mais ser servido, ele queria ser o quê? Servo. Ele queria ajudar o pai, ele queria que o pai desse para ele a oportunidade de pelo menos ficar cuidando dos porcos lá no chiqueiro. Quando ele lembrou daquela mesa farta, não foi nem do pai, mas dos seus funcionários, ele sentiu saudade. Queridos, nós precisamos sentir saudade de Deus todos os dias. Deus tem oferecido para nós um banquete todos os dias. E muitas vezes nós temos negado, nós temos deixado para trás. Nós não queremos ouvir quando o Senhor nos convida, quando o Senhor está ali com a mesa posta para cada um de nós. Nós estamos fazendo como um filho pródigo. Sabe, queridos, mas eu já li essa mensagem várias vezes. Inclusive eu já preguei ela na minha igreja umas 2 vezes. Mas desta vez agora, eu compreendi uma coisa, que eu não sei se vocês já tinham essa compreensão, ou se vocês vão compreender agora comigo. Esta mensagem, muitas vezes nós julgamos, né? A gente fala assim: mas que rapaz bobo, mas ele é muito bobo, rico, ele largou toda essa riqueza e foi embora. A gente deveria olhar essa mensagem com outros olhos. Essa mensagem, ela quer mostrar para mim e para vocês, sabe o que, queridos? O nosso retorno aos pés de Cristo. Porque foi isso que aconteceu. O filho pródigo, o filho que era terrível, ele caiu em si e ele resolveu voltar para casa. E a coisa mais linda foi quando ele, ainda um pouquinho longe, o seu pai avistou. Quando você chegar em casa, vocês terminam de ler, tá? Aqui eu só vou contar essa partezinha. O pai avistou que ele estava vindo. E de longe o seu pai saiu correndo para abraçá-lo. Sabia que Jesus faz isso conosco todos os dias? Jesus nos espera, queridos. Jesus nos chama todos os dias. Às vezes Jesus nos chama quando nós acordamos, quando nós abrimos nossos olhos. E muitas vezes quando nós acordamos pela manhã, nós fechamos os olhos para Jesus e abrimos os nossos olhos para o mundo. Aí Jesus continua te insistindo na mesa do café. Jesus continua insistindo quando está perto de você sair do trabalho. Jesus continua insistindo pela sua atenção quando você chega em casa para almoçar. Jesus continua insistindo quando você retorna do seu trabalho às 5 ou às 18 horas. Eu não sei qual é o horário que você retorna. Aí Jesus fala assim: ainda tem uma chance. Qual é a chance? Antes de eu me deitar. E sabia que muitas vezes nós ainda não ouvimos? Nós não conseguimos nos despertar.
isso que eu descobri que eu sou uma filha pródiga. Eu preciso me reconectar. Eu preciso voltar para Cristo todos os dias. Porque eu sou pecadora. Eu falho. E todas as vezes que eu falho, eu preciso voltar para Cristo. Não é verdade? Não fique achando que só porque eu sou adventista, eu sou adventista há 12 anos. Eu sou adventista há 12 anos, eu não erro, eu não caio em tentações, né? Eu não sou falha, eu sou. E é por isso que eu preciso fazer como filho pródigo, voltar aos braços do Pai. Eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém. E sabiam, queridos, que muitos dos nossos irmãos que hoje não estão mais aqui, nesta casa conosco, apreciando esse alimento tão especial, eles não voltam porque ele tem medo? Eles pensam 2 vezes antes de voltar. Eles pensam nos nossos olhares. Como nós vamos olhar para eles quando eles aparecerem ali naquela porta. Eles pensam a hora que nós vamos ficar olhando um para o outro e olhando para eles e cochichando. Sabe, queridos, nós estamos aqui dentro para abraçar quem está lá fora. Se o pai do filho pródigo não tivesse corrido para abraçá-lo, o que teria acontecido com ele? Ele tinha dado a meia volta, né? Mas o pai não fez isso. E Deus faz isso comigo e com você todos os dias, quando nós nos prostramos diante dele, quando nós nos entregamos diante dele. E esse convite, ele é especial. Nós precisamos sempre estar olhando para ele e dizendo que nós somos dependentes. Nós precisamos estar ao lado dele para que a gente possa reconectar as nossas energias, para que nós possamos ser de fato o que ele deseja que nós somos, né? Aqui fala bem assim, antigamente, nos tempos bíblicos, antigamente, quando um judeu saía de casa como filho pródigo saía, quando ele retornava à aldeia, acontecia algo que era muito vergonhoso, né? Então é por isso que muitos não retornavam. É por isso que muitos tinham vergonha do seu retorno. E aí, quando a aldeia via que aquele filho pródigo estava voltando, eles corriam e começavam a gritar: quer zazar? Quer zazar? Ali, quando isso acontecia, ele tremia. Ele sabia que, acabou a sua chance. Ele não tinha mais chance. A história dele finalizou ali. Mas o seu pai não disse que zazar para o filho. Pelo contrário, o seu pai o abraçou. Ele não permitiu que o seu filho se envergonhasse diante da aldeia. E qual foi o momento aqui que Deus nos deixou envergonhar diante dos nossos inimigos? Se envergonhamos é porque nós não estamos fazendo a nossa parte, né? Mas Ele promete. E quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele falou que Ele nos ajuda, que Ele nos livra e que Ele nos guarda. E se Ele nos guarda, pode ter certeza que Ele não vai deixar você se envergonhar diante dos seus inimigos. O pai do filho pródigo não deu essa permissão para a vida. Então, esse venha é o nosso id. Isso é lição. A maior saudade do Senhor é ver os seus filhos longe, né? O filho pródigo recebeu o venha do seu pai, que é o id que o Senhor está falando para mim e para você. Ide a todo mundo e fazer o quê? Discípulos. Pregar o Evangelho. Nós precisamos ir atrás de mais um.
Nós sabemos que nós alcançamos o céu, nós vamos subir para o céu com a mão dada com a nossa família? Sim ou não? Não. Mas será interessante, né? Se você puder pregar para alguém aqui hoje. Eu vi que uma das missões aqui, né? Aliás, a semana toda a missão foi fazer isso. Ide, né? Vocês tiveram a missão do ide, né? Levar o evangelho para alguém. Você não vai subir de mãozinha dada com ninguém no céu, porque a mão que vai segurar a sua já vai ser o Senhor Jesus. Mas você precisa, queridos, falar dessa mensagem que é salvadora, porque cá para nós, o Papaizinho do céu não gosta que sejamos egoístas, né? Nós temos que mostrar, nós temos que ir mostrar para aquelas pessoas o que hoje, o que vocês aprenderam aqui durante toda a semana. Amém? O filho voltou, o pai correu. Ah, tá. Não posso falar isso agora, daqui a pouquinho. O filho voltou e o pai correu. E você? Você quer correr para os braços do pai? Ou você quer permanecer onde você está? Você quer continuar seguindo o mesmo caminho que você seguiu e está errado? Ou você quer retornar? Quando a gente viaja para um lugar onde a gente não conhece, o que a gente faz? Vou dar um exemplo bem curtinho e bem real. Quando eu cheguei hoje, eu liguei para a Poliana e falei: Poli, eu cheguei. Aonde que eu só vim nessa igreja uma vez só, quando a Eloá batizou. Mas eu já tinha esquecido onde que era. Aí ela me explicou, só que ela me explicou, você curva na casa e aí depois você pega a esquerda. Só que eu tinha que pegar a direita e eu fui para a esquerda e não encontrei aonde ela disse que era, para eu poder ir, que era na casa dela. E aí, o que eu tive que fazer? Eu estava no caminho errado, eu tive que retornar. Né? O filho pródigo retornou. Nós precisamos retornar todos os dias. Né? Esse é o convite que o Senhor faz para mim e para você. Ei, retorna para a casa do Pai. Volta. Ainda dá tempo. Os adventistas dizem que nós estamos vivendo os últimos dias, mas eles ainda dizem também que a porta da graça está aberta. A porta da graça não se fechou. Ela está aberta para mim e para você retornarmos quantas vezes for necessário. Não é para você ficar caindo porque você quer todos os dias, mas se você cair, retorna, porque ainda está tempo. E vai chegar um tempinho que você não vai conseguir retornar mais, porque a portinha da graça vai estar fechada. E se ela se fechou e você não fez o seu retorno, você vai ficar eternamente perdido. Não é verdade? Misericórdia, né, irmãos? Agora, só para fechar aqui a mensagem de hoje rapidinho, vamos ler lá no livro de João. Não, João, perdão, irmãos, é Mateus, tá? Desculpa. Mateus 22. Nós vamos falar a parábola das bodas. Aqui nós vamos ler só o verso 9 para ser mais rapidinho, porque já tem muito tempo. Acharam? Capítulo 22, verso 9. Que diz assim: Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos os encontrarem. Essa parábola está falando sobre o que, irmãos? As bodas, né? As festas das bodas. Essa parábola conta a história de um rei que fez a festa para o seu filho e ele mandou convidar as pessoas. E o que os convidados fizeram? Eles foram à festa? Não foram. E naquele tempo, quando alguém recusava o convite do rei, o rei ficava furioso, né? Aqui no início do capítulo diz assim, ó: de um novo entrou Jesus a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho.
Então enviou os seus servos a chamar e os convidou para as bodas, mas estes não quiseram vir. O rei convidou, ninguém foi. Jesus nos convida todos os dias. Lembra que eu falei que Ele está nos dando oportunidade quando nós abrimos os nossos olhos até o final do dia? E nós estamos fechando a porta para Jesus. E aí então o que o rei fez? Mandou os seus criados irem para as esquinas e convidarem todas as pessoas que ele tocasse para a frente. Naquela época tinha que ir para aquelas festas, né, que duravam alguns dias. Eles tinham que ter uma roupa especial. E o rei tinha todas essas roupas especiais esperando lá pelos seus convidados. E quando os chegou, né, e aí de repente o rei avistou que tinha uma pessoa que não estava com a fé, com a roupa que era para ser usada. Então ele ficou indignado e pediu para que se retirasse. Será que nós estamos com as vestes dos reinos celestes? Com as vestes que o Senhor tem dado para nós todos os dias? O que eu e você estamos precisando para que nós possamos nos vestir como Deus quer que vestimos? Sabe, queridos, a parábola, o último verso da parábola, no verso 14, diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu gostaria de fazer um pedido muito especial para a igreja hoje. Seja você o escolhido, mesmo que seja pouco. Não olhe para o lado. Olhe para você. Olhe para o convite que o Senhor tem feito para você todos os dias. Jesus espera que você se arrependa de tudo. Que você se vista a melhor roupa. Sabe por quê? A mesa está pronta. As vestes estão prontas. Vocês já imaginaram o banquete que o Senhor tem preparado para mim, para você? Vocês já leram o Apocalipse, o que ele fala? Os versos lá que João declarou sobre a cidade que ele tem reservado para mim, para você? Vocês conseguem imaginar? Não conseguem, porque a própria palavra de Deus diz que nós não temos capacidade de imaginar. Então já está lá tudo preparado, esse banquete para mim e para você. Deus só está esperando a sua decisão. Deus não invade a sua vida. Deus não te manda. Deus espera, porque Deus quer amor. Deus não invade a sua vida de forma alguma. Deus quer a sua decisão. A sua decisão, ela não é para amanhã, não é para depois. A sua decisão, queridos, é para agora. E o Senhor te chama. O Senhor te espera com muito carinho. O Senhor deseja que você entregue tudo que você tem aí. As lutas, as batalhas. Ele vai carregar para você. Ele quer que no dia que Ele voltar nas nuvens do céu, eu e você estejamos lá. O nosso convite tem que ter o nosso nome. Ele já está lá reservado para mim e para você. Só está faltando escrever. Se ainda não está escrito, permita o seu nome ser escrito no convite, para que você possa entrar, para que você possa permanecer, para que você possa ceiar com o Senhor Jesus. Amém. Jesus, Ele espera que eu e você possamos todos os dias recomeçar e finalizar o nosso dia com Ele. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. E agora nós vamos... não, perdão, irmãos, eu esqueci. Olha, aquele negócio do céu? Isso, pode. Vocês ficam de pé aqui para cantar?